Boa tarde e a paz do Senhor a todos os adoradores de Cristo, amém? É com imenso prazer, irmãos, que eu vou trazer uma meditação um pouco no texto que desde ontem tem chamado a minha atenção. Eu estava dando uma analisada e me chamou a atenção. Eu simplesmente peguei um papel, uma caneta e disse: eu vou escrever o que eu estou sentindo. E veio na minha visão, estudando, de ter um tema, dizendo assim: um Deus feito por mãos humanas e o verdadeiro Deus. Porque existe a diferença de um Deus feito por mãos humanas e um verdadeiro Deus. Então, a primeira coisa que eu tomei sobre base nesse texto foi no livro de Salmos, de números 115. Na leitura do número 8, que diz assim: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os quantos confiam. E eu comecei a analisar e comecei a observar, irmão, que um verdadeiro cristão, ele tem o seu relacionamento com Deus, ele não busca um aproveito a si próprio, mas o desejo dele é que o nome de Deus seja louvado, seja glorificado, seja exaltado. O verdadeiro cristão não está buscando aproveito próprio na sua relação com Deus, mas o desejo do cristão é que o nome de Deus seja louvado. E eu começando a olhar nesse Salmo 115, no número 1, quando ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. É uma prova que um verdadeiro cristão, ele deseja que o nome de Deus ou do Senhor seja louvado. Nós podemos ver que no número 2 do Salmo 115 ele diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus dele? Então, nós podemos ver que no mundo em que vivemos, e possamos observar que nos antepassados não era diferente de muitas pessoas que o salmista aqui mostra que tem essa linha de raciocínio. Nós podemos ver que quando ele diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus dele? Irmãos, um verdadeiro cristão, quando ele passa por dificuldades na vida, por arguras na vida, ou por provações na vida, ou algo que vos cerca, alguém sempre questiona quando vê um verdadeiro adorador que proclama a glória de Cristo, o poder de Cristo, que Cristo é, que Cristo faz e que Cristo sempre será. E ele diz a mesma coisa: onde está o Deus desse crente? Nós possamos ver que quando a tristeza rouba a nossa paz, nós podemos ver que as lágrimas que caem dos nossos olhos, ela tira apetite para nós nos alimentar materialmente, e é como se esta lágrima ela tirasse o prazer para que de alguém que está passando por arguras ou dificuldades na vida, que muitas vezes se lamenta dia e noite e não tem fome para se alimentar. É como se as lágrimas fosse o seu alimento, porque ela não tem mais força ou não tem prazer de comer a sua refeição. O que me chama aqui importante é que no Salmo 115, número 2, nós podemos ver que as nações, em relação a um justo, ela age nesse pensamento. E quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós perdemos o apetite de até comer uma refeição. Não temos força muitas vezes em meio a essa jornada que nos aflige. Então,
Muitas vezes, quando nada dá certo, as perseguições é grande, vários inimigos estão nos afligindo de todos os lados, de todas as maneiras. E tem aquela velha pergunta: cadê, crente, o teu Deus agora? E as lágrimas caem. Perdemos sono, o apetite de comer. Vemos que no Salmo 142, no Salmo 42, versículo 3 ao 5, Salmo de número 42, do número 3 ao 5, ele diz assim, Salmo 42, glorificado seja dado o nome de Jesus, Salmo 42, do 3 ao 5, diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu, indo com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Às vezes, pessoas que estão conosco, que nós andávamos para irmos à presença de Deus, muitas vezes torna-se até nossos inimigos. E a nossa alma às vezes se perturba, passa fome, passa sono. E muitos acham que Deus até tem nos abandonado. Deus, ele preza, irmão, o seu nome. Isaías 48, 10 e 11. A gente podemos ver várias situações. Isaías 48. Quarenta e oito, 10 e 11. Diz assim: eis que te purifiquei, mas não com a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profano meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Primeiro, irmãos, aqui no livro do Salmo 42, do 3 ao 5, ele diz assim: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. A alma se inquieta, mas Deus é a solução para a tua alma. Deus é o remédio para a tua alma. E no livro de Isaías, no 48 aqui, quando ele está se referindo a Israel, que quando Israel desobedecia aqui a Deus, então a promessa de Deus a Israel, ele diz assim: eis que te purifiquei, Israel, ou seja, eu te perdoei, mas não como a prata, porque a prata, quando ela tem seu preparo para se tornar uma prata, passa pelos vários processos, o fogo, o calor do fogo. Aí Deus diz assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha, ou através da fornalha, ou seja, através da aflição, Israel. Então, o fogo da aflição faz-nos lembrar dos erros, e para que nós possamos estar corretamente diante de Deus, temos que passar muitas vezes por determinadas situações. Mas Deus, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. Ele não negará a si mesmo. Possamos ver que ele diz aqui, no versículo 11: por amor de mim, o farei, porque como seria profano o meu nome, e a minha glória não darei a outro.
Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Muitas vezes somos falhos. Há coisas na vida que nós estamos atribulados pelas aflições que nos vêm. E há coisas na vida que nós passamos porque às vezes menosprezamos algo que Deus nos dá. E pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, ele diz assim: tu vai passar pela fornalha da aflição. Aí tu vai lembrar de Deus. Eu lembro de Deus. Mas tem coisas na vida que Deus permite que venha. E quando tu estás perturbado, porque a tua alma está abatida, Deus ele não esqueceu de você. Podemos ver que a morada de Deus é o céu. No mesmo texto do Salmo 115, a gente acompanha, a gente vai ver que Deus ele está no céu. Deus ele faz conforme a sua vontade. No Salmo 115 e 3 diz assim: Deus habita no céu. Salmo 115. Salmo 115. No versículo 3 ele diz assim, no número 3 ele diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo quanto faz o que lhe agrada. Deus está nos céus. Eu quero vos dizer que Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Deus ele está vendo, ele está contemplando. Mesmo que a tua alma queira gritar dentro de você, mas Deus está dizendo assim: eu estou no controle da situação. Eu sou Deus. E aquilo que eu te prometi, eu não sou profano pelo meu nome. As nações vão ver o que eu prometi a tu, eu vou cumprir. O Deus verdadeiro, ele toma conta de nós. O Deus verdadeiro, ele cuida de nós. O Deus verdadeiro, ele nos protege, porque ele é o único, e a Bíblia diz que a sua glória ele não dará a ninguém, porque ele é Deus, ele é soberano. Continuando no Salmo 115, ele diz assim, no número 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Podemos observar que nesse Salmo 115, do 4 ao número 7, nós podemos ver o que a Bíblia ou o salmista mostra relacionado a um Deus feito pelas mãos dos homens. Ele diz aqui no número 5: tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não anda. Som nenhum sai da sua garganta. O Deus verdadeiro, ele te vê, ele te contempla, ele fala com você, ele protege você. Este é o Deus verdadeiro. Os ídolos das nações, feito a mãos, que pegam uma madeira, que corta do bosque, que folheia com ouro, funde um Deus e se prostra diante de uma imagem de escultura, dizendo assim: esse é meu Deus. É um Deus representado de aparências de mentes humanas, um Deus limitado, um Deus que não pode fazer nada por nós, que não ouve, não vê, não escuta, não cheira e não protege ninguém. Os homens das nações no mundo em que vivemos, ele faz seus deuses e se prostra diante disso, de algo que não pode fazer nada, ao qual o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus que desce o orvalho sobre a terra, que faz a árvore crescer. O homem vai agora, corta a árvore, aí faz
um Deus e diz assim, esse é o Deus, e se prostra diante de uma imagem feita à mão de homem, uma imagem que não tem poder de resolver nada. A glória de Deus ele não dá a ninguém. Nós podemos ver que Isaías 44, do 13 ao 17, ele diz assim, o carpinteiro estende a régua e prega a magra, alpaina com cepilho, marca com o compasso e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, madeiras, né, de árvores cedros, ou tomou um cipreste ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque, planta o almeiro e a chuva faz crescer. Porque Deus verdadeiro, ele manda no universo. Lá no livro de Gênesis, quando Deus ele criou o mundo, ele disse, haja luz, haja terra. Deus ele criou as plantas, as árvores. Tudo está no seu controle. O homem pega aquilo que Deus o criou e corta aquilo e faz um Deus, a qual não tem poder algum. E muitas pessoas aprenderam errado com os seus pais, os seus avós, que não têm coragem de ler a Bíblia, ou não querem ler a Bíblia para não conhecer a verdade. Esse Deus nada pode fazer. Isaías ele começa a mostrar a soberania que é de Deus e reprova a vaidade dos ídolos, que em parte os homens ele pega, corta a madeira, funde um Deus que não faz e não tem poder algum, querendo virar as costas para o Criador. Aí com outra parte da madeira ele vai fazer o seu pão, ele pega aquela matéria que sobrou, corta para fazer um fogo para assar o seu pão. Interessante que o homem ele não quer reconhecer, porque muitos não querem conhecer a verdade, se prostra no pecado. Por isso que o diabo ele cegou o entendimento dos homens para que ninguém veja, para que ninguém perceba este caminho. Possamos tomar sobre base 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 23 até o 26. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de dia a sua salvação, cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito para se louvar, e mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus e a terra. Ou seja, nação de graça aqui, que está estendido aqui, sobre esse cântico que Davi, a ação de graça e canto de Davi aqui, que ele reúne, ele mostra o sumo valor e a importância de adorar a Deus. E ele começa a mostrar que nós devemos cantar ao único Deus verdadeiro e proclamar as suas maravilhas, anunciar entre as nações, entre os quatro cantos do mundo, falar dos seus efeitos, da sua soberania, da sua glória, do seu nome. Esta é uma verdadeira ação de um verdadeiro cristão. É o nome de Deus ser louvado, ser adorado. Aí ele diz aqui, no versículo 26, porque todos os deuses das nações são vaidade. Ou seja, o homem, ele procura meios para querer se auto-justificar com seus próprios erros, irmãos. Porque o verdadeiro Deus é aquele que fez os céus e a terra.
E muitos fazem as suas imagens de escultura e se prostra diante das imagens de escultura, a qual a palavra condena. Não foi eu que fiz a Bíblia, é a palavra de Deus que foi escrita pelos apóstolos e pelos profetas. É a palavra do Senhor que vos ensina. Nós podemos ver que Êxodo, capítulo 32, no livro de Êxodo, capítulo 32, o que acontece aqui, Êxodo 32, do 2 ao 4, diz assim: E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os seus pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e o trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou um ouro. Com buril fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Engraçado, irmão. A Bíblia fala no livro de Êxodo como foi que Deus tirou Israel do Egito. Como foi que Deus abriu o mar vermelho. Como foi que Deus operou as 10 pragas contra o Egito. Deus deu maná. Deus deu água. Deus mandava colunas de fogo para a noite e colunas de nuvem durante o dia. E agora os homens se preocupam, e o líder que estava naquele momento no lugar de Moisés e Arão, porque um líder tem que ter caráter, o líder tem que ter personalidade, o líder ele tem que ter controle, ele tem que dirigir, não ser dirigido. Enquanto Moisés estava lá no monte e Deus estava falando com Moisés, o povo embaixo começou a se corromper. E Deus diz: olha, Moisés, o teu povo. Agora observa uma coisa. Tiraram seus brincos, suas pulseiras, seus colares, e fizeram um bezerro de ouro. Disseram que este era Deus. Ora, um animal feito pelas mãos dos homens de ouro. Esqueceram que foi a mão forte de Deus que tirou Israel do Egito. Interessante que a gente vê aqui que Deus ele reprova, ele condena essa atitude e diz assim a Moisés: ao teu povo. E Moisés intercede a Deus pelo povo. E Deus, mais uma vez, zela pelo seu nome. Mas o interessante, irmãos, que em toda essa circunstância, em Êxodo capítulo 32, verso 25, aqueles que não pertenceram a Deus, conforme o que Moisés falou, foram mortos. Possamos ver, irmão, que mais uma vez o povo se corrompe diante de Deus. Deuteronômio capítulo 5, de número 8, Deuteronômio capítulo 5. Capítulo 5, verso 8, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os 10 mandamentos, a repetição aqui. Está falando que Deus tinha dito nos 10 mandamentos que não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante nos céus e na terra. Possamos ver que no mesmo livro de Deuteronômio capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: E ali servireis a deuses que são obras das mãos dos homens, madeira, pedra, que não vem, nem ouve, e nem comem, e nem cheira. Ou seja, Deus estava mostrando o sentido aqui das nações, como Israel estava espalhado e ia ficar. Agora, possamos ver, irmão, a Bíblia diz: Deus, mão dos homens, feito por mão de homens, de madeira, de pedra, que não ouvem e não vê. Mais uma vez, Israel ele cai nos pecados das nações. Jeremias capítulo 10, de 1 ao 5. Jeremias capítulo 10, do 1 ao 5. Ouve,
ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendeis os caminhos das nações. Qual é o caminho das nações? Cultos pagãos, coisas que não agradam a Deus, que Israel caía nesse pecado. Ele diz assim, e não vos se espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, e com machado, com prata e ouro, o enfeitam, e com pregos e com martelos firmam, para que se não se mova. Aí só você percebe, irmãos. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Aí no número 7, no versículo 6 diz assim, ninguém não há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o grande, e grande é o teu nome, e em força. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia vos mostra que os homens, eles buscam e fazem algo que Deus não se agrada, se afastando-se da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor, e dizendo assim, esse aqui é Deus. Esse aqui é Deus. Mas a Bíblia diz que não há Deus semelhante ao Deus eterno. Ele é grande em poder, Ele é grande em força, Ele é soberano, Ele não foi feito em mão dos homens, Ele formou o universo, Ele criou o ser humano, Ele criou tudo o que há no universo. E Deus não necessita de ser carregado por ninguém, mas pelo contrário, muitas vezes como nós estamos quase perecendo, Ele nos coloca nos seus braços, nos guia. Então nós podemos ver que é invenção e obra diabólica, e muitas pessoas estão envolvidas, se prostra diante de uma imagem de escultura, clama algo que só Deus pode fazer, e nem imagem de escultura, nem foto de mãe, nem foto de pai pode fazer aquilo o que o único e o verdadeiro Deus ele faz, irmãos. E quantos irmãos estão dormindo, estão cochilando, e o diabo cegando o entendimento dos homens, enquanto nós perdemos tempo, muitas vezes, com coisas que não devemos perder. Almas estão perecendo. Então nós temos que levantar e pregar o evangelho aos quatro cantos do mundo, mostrar o que Deus é. Porque a luz veio aos homens, diz lá em 1 João. Possamos ver, irmãos, que muitas pessoas estão despercebidas, estão se prostrando diante de imagem, de escultura, de pano, de madeira, de seja lá o que for. Isto não é Deus. Isto não representa Deus. Mas a tua vida representa a soberania, porque Deus é soberano e te fez, e te formou e te criou. Possamos ver que o Deus deles são o Deus dele, obra das suas mãos. Os ídolos, a gente podemos ver que no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versos 7 e 8, possamos ver, Ezequiel, no capítulo 20, capítulo 20, versos 7 e 8, ele diz aqui, então lhe disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mais uma vez, Deus condena na prática da idolatria, do pecado, da prostituição. Possamos ver aqui que os anciões de Israel, eles vieram consultar o Senhor e se assentaram-se diante de Ezequiel. E Deus falaram a Ezequiel sobre Israel. Deus ele prometeu uma terra que emana leite e mel. Ezequiel 20 e 6.